Infelizmente, muitas pessoas gostam de se impor sobre outras pessoas, e não com habilidades mentais, mas com físicas. Elas não veem limites. Minha esposa encontrou, na opinião dela, um amante incrível que arruinou minha vida. Mas não vou deixar isso tão facilmente. Algo parecia estranho. Dan olhou para a garagem do vizinho. A porta estava aberta e latas de lixo estavam espalhadas pela entrada da garagem. Era incomum Kyle deixar suas portas abertas. Guaxinins eram um incômodo comum nesta vizinhança. Dan se aproximou e notou o jornal no gramado. Isso era fora do comum. Kyle corria todos os dias e sempre pegava seu jornal. Ele também nunca deixava a porta da frente aberta. Kyle era um designer de tecnologia teatral, frequentemente trabalhando em projetos de som ou iluminação, em seu estúdio em casa. Esses projetos frequentemente exigiam silêncio ou escuridão, então Kyle desenvolveu o hábito de manter a casa firmemente segura, a menos que ele ou Gianni estivessem do lado de fora no quintal, especialmente por causa dos guaxinins na floresta que margeava seus quintais. Dan bateu no batente da porta aberta e gritou para dentro para ver se havia alguém em casa. Quando estava prestes a gritar novamente, viu Kyle caído no chão na porta de seu estúdio. Uma pequena poça de sangue havia se formado sob a cabeça de Kyle. Seu rosto parecia machucado, seu braço dobrado em um ângulo grotesco, e havia hematomas em todos os lugares não cobertos por roupas. Kyle tinha sido espancado em sua própria casa e deixado sem ajuda. Dan rapidamente discou 911 em seu celular e chamou por Gianni. Ele conseguiu conter a adrenalina bombeando em suas veias tempo suficiente para dar à operadora do 911 todas as informações que podia, então correu de cômodo em cômodo para garantir que ela também não estivesse deitada, espancada em outro cômodo, precisando de sua ajuda. Ela não estava lá. Dan mal havia completado sua varredura da casa quando um carro de polícia parou na frente, com as luzes piscando. Uma ambulância seguiu de perto e, enquanto a equipe de emergência médica atendia Kyle, a polícia questionou Dan sobre o que ele havia encontrado. Enquanto Kyle era levado às pressas para o pronto-socorro, uma pergunta ecoou na mente de todos. Onde estava Gianni? Desbotar para preto. Kyle e Gianni se conheceram na faculdade, ambos matriculados em programas de teatro em escolas de teatro em Nova York. Situada em uma das comunidades teatrais mais vibrantes do mundo, Gianni estava treinando para ser atriz, dominando a arte de criar a ilusão de uma história no palco. Embora fosse talentosa, ela lutava para receber instruções e preferia muito mais dá-las. Seus professores notaram sua criatividade e começaram a prepará-la para uma carreira como diretora ou em gestão teatral. Kyle, por outro lado, era cativado pela magia dos bastidores do teatro. Em vez de criar ilusões como ator, ele criava diferentes realidades por meio de som, luzes, efeitos e cenografias, tornando mais fácil para o público acreditar nas performances do ator. O brilhantismo de Kyle foi imediatamente reconhecido. Ele era um talento raro que compreendia todos os aspectos do teatro técnico, sentindo-se igualmente à vontade projetando iluminação e criando um enredo sonoro. Eles se conheceram durante um projeto de estoque de verão em Connecticut, logo após o terceiro ano. Gianni foi contratada como gerente de palco por seu mentor e professor, que estava dirigindo 2 das 4 produções de verão. Kyle havia trabalhado lá nos 2 verões anteriores como eletricista da casa, mas naquele ano ele foi promovido a diretor assistente de iluminação e teve a chance de projetar um dos shows. Como eles trabalharam juntos, eles foram instantaneamente atraídos um pelo outro. Este projeto seria o primeiro de muitos que eles fariam juntos, tanto como estudantes quanto mais tarde em suas carreiras profissionais. Gianni era uma presença esbelta e graciosa, com um sorriso cativante e olhos castanhos profundos. Ela tinha uma figura perfeitamente equilibrada com pernas longas e bronzeadas, frequentemente exibidas pelos shorts que usava. Os tops dela eram conservadores o suficiente para serem educados, mas insinuavam um lado brincalhão. Kyle era incrivelmente bonito, um corredor ávido. Ele acreditava que suas melhores ideias vinham durante suas corridas matinais, o que ajudava a limpar sua mente das distrações diárias. Parecia que ele se exercitava regularmente, mas se mantinha em forma devido às exigências físicas do seu trabalho, que envolvia muito levantamento e escalada.
Ele estava confiante de que continuar fazendo o trabalho prático de design de iluminação o manteria em forma para o resto da vida. Por 2 semanas, eles estavam gritando instruções um para o outro de lados opostos do teatro, focando luzes, posicionando alto-falantes de efeitos especiais e coordenando dicas antes de finalmente terem a chance de se sentarem juntos. Eles precisavam programar as dicas no quadro de luz, e conforme trabalhavam lado a lado, eles se tornaram cada vez mais amigáveis. Quando terminaram, Gianni se inclinou, beijou Kylie na bochecha e disse o quanto ela gostava de trabalhar com ele e como ele fazia do trabalho dela algo que ela esperava ansiosamente todos os dias. Kylie respondeu com um beijo, mas não na bochecha. Ela retribuiu e o pequeno tete-a-tete deles na cabine de controle rapidamente se tornou apaixonado. Nesse momento, a porta do teatro abaixo se abriu e bateu quando o diretor entrou, chamando-os. Kylie, Gianni, vocês já terminaram? Precisamos trancar. Eles rapidamente se endireitaram e desceram da cabine. Tudo pronto. E você vai adorar, Gianni disse descendo as escadas apressadamente na frente de Kylie, determinada a esconder seu breve interlúdio romântico. Eles começaram a procurar maneiras de passar tempo juntos, mas conforme a produção foi se desenrolando, seu tempo se tornou escasso. Gianni viajava diariamente com seu professor de seu apartamento na cidade, enquanto Kylie ficava em sua casa, uma curta distância de carro na direção oposta. Uma noite, o professor de Gianni não estava indo ao show, optando por ficar na cidade para comemorar o aniversário de sua filha. Gianni, deixada no comando, não tinha onde ficar. Kylie ofereceu a ela o quarto de hóspedes em sua casa. Com seus pais fora, no Cabo, no verão, a casa tinha bastante espaço. Gianni ficou emocionada. Ela não achava que precisariam de muito espaço. Uma cama seria o suficiente. Já era tarde quando chegaram à casa de Kylie. Gianni tinha adormecido no carro, e Kylie não queria tirar vantagem da exaustão dela. Ela estava se tornando muito especial para ele, diferente das garotas superficiais que ele conhecera em festas da faculdade ou em encontros de teatro pós-show. Então, quando chegaram em casa, ele agiu como um perfeito cavalheiro e anfitrião. Ele a levou para o quarto que pretendia que ela dormisse, certificou-se de que ela estava acomodada e então silenciosamente se retirou para seu próprio quarto para um descanso muito necessário. Haveria tempo para passarmos juntos no dia seguinte. Ele estava vagamente ciente de que a porta do seu quarto tinha se aberto e alguém tinha se juntado a ele na cama. Braços suaves e graciosos o envolveram, e o beijo mais doce que ele já tinha experimentado estava impresso em seus lábios. Seus corpos se tocavam sob os lençóis enquanto eles se beijavam apaixonadamente e exploravam os corpos um do outro, fazendo amor pela primeira vez. Kylie? Kylie? Ligue para o Dr. Kenton, ele está acordando. Kylie. Sua visão ficou turva, e ele viu a luz fluorescente brilhante do quarto do hospital após a operação. Era difícil para ele se concentrar, e ele estava completamente confuso. Apenas um olho parecia estar funcionando. Ele tentou se levantar, mas se viu sendo contido, e imediatamente começou a lutar contra as restrições. Calma, calma, Kylie. Você passou por momentos difíceis, mas vamos superar isso. Não resista a nós. Estamos do seu lado. Ele se recostou na cabeceira da cama e olhou para a enfermeira pós-operatória que estava falando com ele. O Dr. Kenton chegaria em breve para explicar tudo. O que há de errado com meu olho? Kylie perguntou, alarmado por seu olho estar fortemente enfaixado. Foi muito doloroso, mas tenho que esperar e deixar o médico falar com você. Acalme-se, ele estará aqui em breve. De fato, um médico chegou logo depois. Ele examinou Kylie, explicando as razões de seus ferimentos. Kylie foi espancado. Seu olho estava enfaixado porque ele havia recebido um golpe sério. Como resultado do golpe, ele sofreu uma concussão grave, e os médicos ficaram aliviados ao ver que ele ainda estava no controle de sua fala. O braço de Kylie estava seriamente ferido e engessado. Se um vizinho o tivesse encontrado uma hora depois, ele não teria sobrevivido. Ele tinha o nariz quebrado e várias costelas. Ele estava inconsciente há 2 dias desde que foi descoberto, e eles ainda estavam tentando determinar o horário do ataque, para estimar quanto tempo ele ficou sem assistência.
Não me lembro de nenhum ataque. O médico franziu a testa e começou a questionar Kyle. Quando percebeu que Kyle não conseguia se lembrar de nenhum dos eventos do fim de semana ou da sexta-feira anterior, ele começou a fazer perguntas mais gerais. Ao final da sessão, o Dr. Kenton entendeu que Kyle não conseguia se lembrar de nada que tivesse acontecido desde seu primeiro ano, antes de conhecer Gianni. O ataque deixou Kyle com perda severa de memória, e somente o tempo revelaria se e quando suas memórias poderiam retornar. O detetive Porter, que foi designado para investigar o caso de Kyle, estava visivelmente perturbado. Sua linha do tempo dos eventos que levaram ao ataque chegou a um beco sem saída na sexta-feira passada, quando Kyle desativou o sistema de segurança da casa. Onde Gianni esteve todo esse tempo? O último ano do Fade to Black tinha sido um borrão. Kyle via Gianni regularmente, e o amor deles crescia diariamente. No final do ano, as carreiras de ambos estavam bem estabelecidas. Kyle estava trabalhando como designer para várias pequenas casas suburbanas e, frequentemente, nos bastidores de teatros do centro da cidade para designers renomados. Gianni conseguiu um emprego nos bastidores de uma das principais companhias de ópera do Lincoln Center, uma posição estável com grandes benefícios. Eles dividiam um pequeno apartamento perto de um teatro e aproveitavam a vibrante cena de artes cênicas da cidade. Ele se lembrava dos momentos ternos que eles compartilhavam. Ela era uma decoradora estilosa e uma especialista em compras, transformando o apartamento deles em um ponto de encontro chique para os amigos. Ele era um cozinheiro gourmet, e quer estivesse preparando jantar para si ou para os convidados, ou apenas uma refeição à luz de velas para os dois, ele sempre a deliciava com seus pratos deliciosos. Na cama, ela também revirava os olhos. Ele sabia como fazê-la realmente se divertir. Kyle acordou suando frio, ainda deitado em uma cama de hospital. Gianni. Como Gianni se encaixava em sua vida agora? Foi-lhe dito sobre sua amnésia e quão lentamente sua memória pode retornar. Eles o avisaram que tais episódios aconteceriam com ele de tempos em tempos, e ele quase reviveria sua vida quando as memórias mais antigas surgissem. Ele não estava preparado para o quão vívidos os sonhos eram, e o quanto ele estava preocupado em fazer amor. Mais cedo hoje, Kyle se lembrava de Gianni apenas como uma garota que ele conhecia do clube de verão, e agora as memórias de sua vida juntos voltaram à tona. Ele mal podia esperar para lembrar como ela se encaixou em sua vida durante os anos que a concussão o havia tirado. Onde estava Gianni agora? Nos dias seguintes, memórias de suas vidas anteriores voltaram à sua mente. O crescimento de sua carreira levou à posição de diretora de fotografia em um teatro suburbano muito ativo, onde apresentações e concertos aconteciam. Esta empresa apreciava o trabalho de Kyle e frequentemente o contratava. O casal tinha bons negócios financeiros e decidiu se casar. Ele se lembrava claramente do casamento agora. A cerimônia na pequena igreja voltou a ele em todos os seus detalhes. Ele podia ouvir o pequeno órgão tocando Bach, e podia sentir o cheiro distinto de velas de cera queimando no altar, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a noiva sorridente vindo em sua direção. Ele pôde saborear pratos deliciosos em um pequeno restaurante grego onde eles fizeram uma festa de casamento. Eles dançaram e abraçaram a família e os amigos enquanto se dirigiam ao pequeno hotel onde passariam a noite de núpcias. Foi maravilhoso. Naquela noite, eles fizeram amor e, quando terminaram de fazer amor, olharam nos olhos um do outro por horas, sonhando com uma vida longa e uma velhice juntos. Eles acordaram de manhã do mesmo jeito que adormeceram, cara a cara, olhando nos olhos um do outro. Finalmente, ela se aninhou mais perto dele, envolvendo a perna em volta da coxa dele. Ele respondeu ao toque dela, e logo eles tiveram tudo de novo. Kyle acordou em uma cama de hospital novamente coberto de suor frio. Ele ainda não conseguia ficar acordado por muito tempo, mas seus sonhos envolvendo Ginny sempre o deixavam inquieto. Por que ele sempre acordava tão assustado depois desses sonhos? Ele ainda era casado com Ginny? Se sim, onde ela estava? Ele perguntou à enfermeira se eles tinham alguma informação sobre ele. Não posso fazer isso, ela respondeu. Não sei o suficiente sobre você para preencher as lacunas. Posso ajudá-lo a lembrar, mas se eu disser algo errado, isso pode piorar a situação. Infelizmente,
devido à sua concussão e à condição do seu olho, precisamos que você fique calmo. Estresse é inaceitável agora, meu amigo. O Dr. Kenton veio até nós durante suas rondas noturnas. Ele ficou feliz em ver que Kylie se lembrava dos eventos até seu casamento, mas ainda havia uma lacuna de 15 anos em sua memória. Ele concordou em fornecer algumas informações a Kylie com a condição de que ele permanecesse calmo. Você ainda é casado com Ginny, de acordo com o vizinho que o encontrou e salvou sua vida. Você ainda está trabalhando como designer de teatro freelancer e está indo bem. Você tem uma casa linda bem perto deste hospital. Você e sua esposa não tiveram filhos, mas são o casal feliz por excelência que personifica o sonho americano. O médico prosseguiu explicando os ferimentos de Kylie mais uma vez, agora que Kylie parecia mais acordado e consciente. Eles estavam confiantes de que ele se recuperaria completamente de tudo. O médico mergulhou em explicações médicas detalhadas de cada ferimento, mas Kylie se viu desligando, incapaz de ouvir as respostas para as perguntas que queria fazer. Sua mente estava preocupada. Onde está Ginny? Enquanto isso, Ginny reclinava-se no cais perto do lago. A água parecia refrescante contra sua mão enquanto balançava sobre a borda. Acima dela, nuvens vagavam lentamente pelas colinas que ladeavam o lago. Aqui, ela estava em um mundo diferente, longe da agitação da cidade, longe das constantes demandas de atores temperamentais e músicos diva que enfeitavam seu palco. Ela também estava distante de Kylie. Ela não tinha muita certeza de como se sentir sobre essa percepção. Ela sabia que ainda amava Kylie, mas ele estava consumido pelo trabalho. Ele nunca tinha tempo para escapar, e sua agenda rígida fazia sentir que o tempo deles juntos não era uma prioridade. Essa pequena escapada com Steve era exatamente o que ela precisava. Que tipo de poder Kylie realmente tinha sobre ela? Divorciar-se dela? Ah, bem, ela olhou para Steve. Ele estava de pé na praia, de costas para ela, levantando halteres sob a luz do sol para terminar seu treino matinal. Suas costas estavam cheias de músculos, e seus braços grandes brilhavam de suor. Steve era uma estrela do futebol americano universitário e jogou na NFL por várias temporadas até sofrer uma lesão no joelho. Agora ele era dono de uma rede de academias locais, mantendo sua figura magra e musculosa. Ele administrou seu dinheiro sabiamente ao contratar um gerente que investiu seus ganhos na NFL em imóveis. Que diferença faz se ele não entende nada além de dinheiro? Ele não conseguia discutir nada além de futebol e fisiculturismo, mas quando ele a abraçou, parecia uma cena de um caso de amor. Ela derreteu quando ele a pegou nos braços e a carregou para a cama. Vamos, Kylie, ela pensou. Peço o divórcio. Não temos filhos que podem dificultar as coisas, e olha só o que eu vou ganhar. Vou me casar com o Senhor Universo. Vou ser a Senhora Universo. Eu trocaria um cinema decadente por uma academia onde eu pudesse malhar quando quisesse ou admirar fisiculturistas de licra o dia inteiro. Mal posso esperar pela ligação dele. Depois de confrontá-los na casa na sexta-feira passada, quando estavam saindo, ela meio que esperava que um oficial de justiça rastreasse até aqui com os papéis do divórcio. Ela checou o celular pela 100ª vez naquele dia, só para garantir que estava funcionando e pronto para a ligação dele. A bateria estava totalmente carregada, havia um sinal forte graças à torre de celular na colina, e o toque estava alto. Mas Kylie não tinha ligado. Eles nem tinham ligado do trabalho, apesar de ela ter organizado essa semana de férias meses atrás. Uma semana se passou desde que Kylie implorou para ela não ir com Steve. Como alguém poderia implorar por atenção em um momento e depois não ligar por uma semana inteira? No entanto, aqui era sexta-feira, e ainda nada de Kylie. Ela se sentou no cais, seu corpo, brilhando de uma semana de sol e noites passadas visitando vinícolas e tavernas. Ela adorava os Finger Lakes. O sol da tarde lançava um brilho lindo sobre tudo. Por que Kylie sempre insistiu em passar férias no chalé no Cabo? Não havia multidões aqui, nem praias movimentadas, apenas a solidão tranquila da floresta. Kylie dominou seus pensamentos novamente. Por que ele não ligou? Era tão diferente dele. Ela se sentou e discou o número de sua casa. A mensagem de voz pegou,
irritando-a com o som de sua própria voz gravada. Ela deixou uma mensagem na caixa de correio de Kylie dizendo que estaria em casa cedo no domingo e que eles poderiam conversar. Depois de desligar, ela sentou-se pensativamente com o telefone na mão. Talvez não haja divórcio, afinal. Talvez Kylie desista e peça para ela voltar para casa. Sim, ele vai melhorar. Ele cozinhava, limpava e a tratava como uma deusa. Ah, Kylie, o corno, realizava todos os seus caprichos enquanto ela brincava com seu garanhão Steve. Kylie deveria estar em casa. Se ele estava bravo, por que não ligou? E se ele não estava bravo, o que ele estava sentindo? Ela sabia que ele não tinha show neste fim de semana. Ele não estava em casa, não ligava há uma semana, nem mandava mensagem. Isso tudo era muito estranho. Ele estava negando a ela o argumento que ela vinha ensaiando em sua mente desde que ela foi embora. Ela ansiava por aquela briga, ansiava por ver sua paixão. Mas ele não estava dando nem isso a ela. Ela ligou para casa novamente, dessa vez digitando o código para sua caixa de mensagens pessoal em vez da caixa geral da família. Estava cheia. Havia ligações frenéticas de vizinhos, da mãe de Kylie, o mais alarmante, várias do detetive Porter. Aparentemente Kylie estava gravemente ferido. Aparentemente seu ferimento chamou a atenção da polícia. Oh meu Deus! Sua mente correu, mas eventualmente voltou à última vez que viu Kylie. Kylie se ajoelhou no chão, implorando para que ela não fosse. Ele se agarrou à bolsa dela, dizendo que nada poderia ser tão ruim que ela iria embora assim sem nem mesmo lhe contar nada. Ela esperava uma reação mais digna e viu essa demonstração como abaixo dele. Honestamente, não sei como você pode esperar que eu o respeite como um homem. Levante-se e encare os fatos. Você não me trata como se eu fosse importante. Steve trata. Você levanta luzes bem alto em posição em um cano. Steve me levanta para a cama com braços tão fortes que me deixam sem fôlego. Você reclama que eu não faço mais amor apaixonadamente com você de qualquer maneira, então o que você vai perder? Eu preciso de uma semana fora. Eu preciso de férias, não no cabo. Preciso saber como outro homem pode me fazer sentir, como é ser adorada. Ela o olhou com desprezo enquanto ele se inclinava para trás. Steve estava rindo baixinho na porta. Isso a fez sorrir também. Seja homem, deixe-me ir. Se ele não corresponder às expectativas, voltarei na semana que vem e podemos discutir. Kylie soltou a mala. Se você for embora, tudo vai mudar. Não podemos voltar a ser como as coisas eram. O que te faz pensar que as coisas eram tão boas assim? Ela pegou sua bolsa e saiu pela porta. Eu vou me juntar a você em breve, Steve comentou. Eu só tenho algumas palavras para esse pequeno covarde. Enquanto Ginny caminhava em direção ao carro, Steve se aproximou de Kylie, que estava sentado desanimadamente no corredor. A grande mão de Steve o socou na parte de trás da cabeça. O ataque foi breve, mas nada notável. Kylie perdeu a consciência após o primeiro golpe e não sabia que Steve estava chutando no estômago ou dando-lhe um soco. Sem fechar a porta, Steve entrou no carro com Ginny e seguiu para o norte, em direção ao lago. Ginny sorriu o caminho todo, lembrando-se de seu encontro com Steve no inverno passado. Enquanto Kylie sempre manteve sua forma física por meio de corrida e trabalho, ela ganhou peso e se sentiu mais velha que o marido, apesar de ter a mesma idade. Quando ela chegou à academia de Steve, onde ele se tornou seu personal trainer, ela se lembrou do primeiro encontro deles na banheira de hidromassagem e da noite que passaram juntos. Foi diferente de tudo que ela tinha experimentado com Kylie. Apesar do fato de Steve ser menos talentoso, sua energia e assertividade na cama fizeram dele um amante feroz. Kylie foi para Chicago por uma semana para assistir à turnê da banda, realizando seu último show. Na primeira noite de sua ausência, ele gentilmente ligou para Ginny, expressando quanto sentia a falta dela. Kylie não tinha ideia de que Steve estava intimamente envolvido com Ginny e ele não conseguia imaginar. Eles terminaram assim que Kylie encerrou sua conversa telefônica com um gentil, "Eu te amo." Ginny, tomada pela paixão, retribuiu essas palavras, embora seu coração estivesse voltado para Steve, não para Kylie. Por uma semana,
Ela se entregou a todos os tipos de prazeres com Steve, até que no domingo Kyle voltou para casa de suas viagens completamente exausto. Ginny acordou de seu devaneio, tomada pela ansiedade. Ela estava preocupada com Kyle, sabendo que no fundo ela ainda o amava. Sua ansiedade aumentou após uma mensagem do detetive Porter sobre o ataque de Kyle. Parecia ameaçador, sugerindo que ela já deveria saber sobre isso. Ela olhou para Steve, elevando-se sobre ela e terminando seu treino se levantando em um galho próximo. Steve, o que você quis dizer quando disse que estava resolvido, ele foi derrotado? Steve olhou para cima. O que você quer dizer? Sexta-feira passada, na minha casa, quando saímos e você saiu atrás de mim, você disse, está resolvido, ele foi derrotado. O que você quis dizer com isso? Ah, você sabe, apenas afirmando o domínio. Tinha que mostrar a ele quem é que manda. Só existe um alfa em qualquer grupo e estou reivindicando minha posição como sua. Steve, o que você fez? Eu dei um soco nele, dei uma surra nele. Nada demais, sério. Steve, a polícia deixou uma mensagem, Kyle está gravemente ferido. Não por minha mão, Steve mentiu. Ele estava consciente quando eu saí. Talvez ele tenha se metido em problemas depois, ou outra pessoa o pegou. Precisamos voltar. De jeito nenhum, ele respondeu. Temos mais 2 dias de relaxamento e festa pela frente. Steve, isso é sério. Kyle está gravemente ferido e se ele aparecer espancado e não formos encontrados em lugar nenhum, vai ficar feio. Você quer arriscar 2 noites de diversão por uma possível pena de prisão? Ela correu para dentro, arrumou as malas e voltou. Steve já tinha carregado seus halteres essenciais no carro. Tudo bem, talvez você esteja certo, ele concedeu. Vamos sair daqui. Eles jogaram as malas no porta-malas, trancaram e aceleraram para o sul desbotar para o preto. As bandagens de Kyle foram retiradas na sexta-feira de manhã e seu corpo estava se recuperando gradualmente do trauma e dos efeitos da anestesia. Ele estava alerta e se envolvendo com as enfermeiras, até mesmo flertando com elas. O detetive Porter, frustrado pela falta de progresso nas entrevistas policiais, continuou a se sentir inquieto. Kyle ficou feliz em relembrar sua vida feliz com Gianni, seu trabalho em programas recentes e um projeto significativo envolvendo o equipamento de gravação e efeitos sonoros de seu estúdio. No entanto, memórias de dor intensa persistiam, de alguma forma conectadas às suas dores de cabeça, mas ele não conseguia entender os detalhes. Ele dormiu pacificamente na sexta-feira à noite, antecipando ir para casa no sábado. Assim que Kyle adormeceu, Gianni voltou para casa e encontrou a casa escura. Steve a ajudou com sua bolsa, ambos chocados ao encontrar um aviso na porta confirmando que tinha sido uma cena de crime, agora liberada para a reentrada. Lá dentro, Gianni ficou horrorizada ao ver uma grande mancha de sangue seco no corredor onde Kyle havia sido encontrado. Ela se virou para Steve. Só um soco no nariz, certo? Steve empalideceu. Em sua raiva, ele pode ter ido longe demais. Se Kyle fosse deixado gravemente ferido sem ajuda, ele poderia enfrentar acusações sérias além de simples agressão. Sua mente correu por uma explicação, percebendo que ele tinha agido impulsivamente, não com a precisão de um pensador claro. Não podemos dizer à polícia que eu bati nele, disse Steve. Precisamos dizer que eu saí primeiro, levei sua bolsa para o carro. E ele estava bem quando você saiu. Isso é muito ruim, Steve, muito ruim. Gianni, continue com a história, nós ficaremos bem. Nós ficaremos mal por deixá-lo, mas eles não podem nos culpar por nada. Nós? Gianni ficou chocada. Eu estava no carro. Se alguma coisa acontecer, a culpa é sua, não minha. Deixar Kyle é uma coisa. Ir para a cadeia por machucá-lo é outra. Você estava comigo, querida. Você me ouviu dizer que ele estava bem. Você está envolvido nisso. Posso não ser o mais inteligente, mas sei o que é um cúmplice. Ela pensou e percebeu que Steve estava certo. Eles não poderiam explicar o abandono de Kyle a menos que alegassem que ele estava bem, deixando aberta a possibilidade de outra pessoa tê-lo machucado. Como ela se envolveu nisso?
Ela concordou com Steve e eles resolveram a história. Quando terminaram, já era quase meia-noite. Ela ligou para o detetive Porter, que disse que os encontraria na delegacia imediatamente. Era urgente e não podia esperar até de manhã. Gianni inicialmente queria ir direto para o hospital, mas o detetive Porter foi inflexível. Ele garantiu a ela que a condição médica de Kylie estava estável agora e que ele precisava de descanso. Ele ressaltou que Gianni não tinha corrido para o lado de Kylie quando ele estava gravemente doente, e hoje à noite ela tinha até ido para casa em vez de ir direto para o hospital. Porter argumentou que perturbar o descanso tão necessário de Kylie era desnecessário naquele momento. Havia perguntas sem resposta que precisavam ser abordadas primeiro. Gianni não respondeu até que Porter se ofereceu para enviar um patrulheiro para buscá-la e levá-la. Relutantemente, ela e Steve entraram no carro e foram para a delegacia. Eles foram interrogados separadamente, mantendo uma história ensaiada e frequentemente alegando ignorância com "não sei". Eles admitiram estar na casa e ver Kylie, reconhecendo que ele estava extremamente chateado quando eles saíram, mas fisicamente ileso. Porter permaneceu cético, mas não tinha evidências para desafiar o relato deles, ciente de que Kylie receberia alta do hospital em breve. Ele decidiu deter Steve e Gianni até que Kylie estivesse estabelecido e ele pudesse avisá-lo sobre o retorno de sua esposa. Talvez o tempo sob custódia fizesse um deles ceder e revelar a verdade. Porter chegou enquanto Dan, o vizinho de Kylie, o levava para casa. Kylie saiu cautelosamente, ainda sentindo os efeitos de seu recente ataque brutal. Gesticulando para Porter entrar, Kylie o levou para uma casa lindamente arrumada, onde o cheiro de algo delicioso enchia o ar. Mais cedo, a esposa de Dan, Kim, havia limpado o corredor, criando uma atmosfera acolhedora. Kim saiu da cozinha com um sorriso caloroso, convidando todos para a mesa para uma refeição caseira para celebrar o retorno de Kylie. Apesar da gratidão de Kylie pelos esforços de Kim, especialmente em limpar as lembranças do incidente, ele se sentiu desconfortável por estar de volta em casa. Suas lacunas de memória da semana que antecedeu o ataque o frustraram. Depois do jantar, Kim e Dan arrumaram tudo, despedindo-se enquanto saíam. Eles tinham combinado com os vizinhos para checar Kylie regularmente durante o fim de semana, tranquilizando para ligar se precisasse de alguma coisa. Enquanto eles partiam, o detetive Porter falou com Kylie, dizendo seriamente, ela estará em casa em breve. Eu sei, ela já estava aqui, Kylie respondeu, acenando para a bolsa de Gianni perto da porta. Eu a segurei hoje só para garantir que tudo esteja pronto para a sua reunião. Ele provavelmente estará com ela, Porter acrescentou. Estou preparado, Kylie afirmou. O detetive Porter observou a determinação nos olhos de Kylie e sugeriu, quero lhe mostrar uma coisa. Levando Porter ao seu estúdio, Kylie revelou uma impressionante variedade de equipamentos de som e imagem, direcionando-o para uma estação de trabalho de computador conectada a uma grande mesa de mixagem. Esta é minha configuração de gravação primária. Tenho uma variedade de arquivos intrigantes armazenados aqui, alguns dos quais eu tinha esquecido até recentemente. Nos últimos 2 dias, tenho tentado lembrar de algo específico sobre um projeto em que estava trabalhando, mas não conseguia lembrar direito. Quando Dan e Kim foram embora, isso desencadeou uma lembrança de outro casal saindo da casa, o mesmo casal que foi embora pouco antes de eu ser atacado na sexta-feira passada. É possível que eu estivesse gravando algo quando eles me visitaram, e talvez eu tenha esquecido de desligar o gravador. Poderia haver um arquivo de áudio aqui que esclareceria as coisas para você caso algo acontecesse comigo. É possível que eu tenha gravado tudo desde o momento em que Gianni e Steve saíram até a gravação atingir seu limite predefinido de 12 horas. Eu deveria levar isso para o nosso laboratório. Eu preferiria que você não fizesse isso. Prefiro lidar com meus próprios problemas. O detetive Porter estudou Kylie pensativamente. Ele não estava desconfiado. Ele entendeu que a intenção de Kylie era retaliar Steve pela surra que ele havia recebido na semana passada. Kylie. Gosto de assistir a uma boa luta tanto quanto qualquer um, mas infelizmente eu teria que prender todos os envolvidos, incluindo quaisquer testemunhas. Também gosto de ver um azarão voltar forte e recuperar o que perdeu. Steve é um cara grande e claramente passa muito tempo na academia. Não importa. Bem, o que eu não sei não vai me machucar.
Só se dê mais um tempo para se recuperar. Kyle assentiu. O detetive Porter desejou-lhe boa sorte e garantiu que Kyle tivesse seu número de telefone salvo em sua discagem rápida. Desbotar para preto. Steve trouxe Gianni para a casa da prisão do condado naquela noite. O cabelo dela estava bagunçado e suas roupas estavam amarrotadas. Eles entraram na casa juntos, mas Steve ficou perto da porta enquanto ela se aventurou sozinha para a sala de estar. Oi, ela murmurou. Kyle apenas a encarou, seu rosto ilegível. Ouvi dizer que você estava ferido, então vim para casa mais cedo. Por dentro, ele fervia. Ele queria desesperadamente pular e confrontá-la sobre sua pretensa preocupação em interromper uma viagem que ela não deveria ter feito para ter um caso que ele não conseguia entender ou perdoar. Por fora, porém, ele permaneceu composto. Isso mesmo. Ela ficou surpresa com a falta de emoção dele. Depois do apelo dramático para que ela ficasse, incluindo lágrimas e se agarrando à bolsa dela, ela antecipou uma reação mais forte. Você está bem agora? Eu vou me recuperar. Precisamos conversar. Não, não precisamos. Já conversamos na semana passada. Kyle, não podemos simplesmente ignorar isso. Temos que discutir. Preciso saber o que vai acontecer. Esperar que nos separemos e nos divorciemos. Esperar ir embora e nunca mais voltar. Espere que eu o trate com respeito como qualquer outra pessoa merece, mas sem o amor e o cuidado que senti por você há apenas uma semana. Bem, parte disso se desenrolou, como ela havia previsto, mas ela não havia previsto que seu comportamento seria tão composto. Planejando ficar mais alguns dias, ela pretendia partir assim que tivesse organizado seus negócios. Depois de colocar a bolsa no chão, ela se virou para sentar. Mencionei sua saída. Ela olhou para ele com uma expressão confusa. Quero dizer, agora mesmo. Vá embora. Acho que você não entendeu a situação. Posso ter te chateado e posso ter iniciado o fim do nosso casamento, mas não abri mão dos meus direitos sobre esta casa ou meus pertences. Vou me mudar para o quarto de hóspedes, mas vou ficar aqui até juntar minhas coisas e encontrar um novo lugar para morar. Antes que ela pudesse continuar seu desabafo, Kyle apertou um botão no controle remoto que tinha na mão. O sistema estéreo instalado na casa imediatamente ganhou vida, tocando uma gravação dos eventos da última sexta-feira. Estava claro como o dia que ela podia ser ouvida zombando sarcasticamente de Kyle, anunciando sua intenção de sair de férias com outro homem, zombando de Kyle por não ser capaz de impedi-la. A risada de Steve ecoou ao fundo enquanto ela se gabava de passar tempo com ele, fazendo promessas inequívocas. Os apelos desesperados de Kyle por reconciliação, suas tentativas patéticas de segurar a bolsa dela e o barulho alto dos saltos dela quando ela saiu foram capturados. Depois que ela bateu a porta, ela se abriu brevemente e Ginny chamou Steve. A resposta dele foi um aviso para Kyle não interferir, seguido pelos sons repugnantes de uma luta física, Steve resmungando quando atacou Kyle e ameaças assustadoras sobre o que ele estava planejando fazer com Kyle e Ginny. Quando Steve saiu, ele disse seu último adeus. Sua mente está tão quebrada quanto seu coração frágil agora. Apenas deite-se e pense por 1 ou 2 horas. Eventualmente você vai perceber que ela precisa de um homem forte para satisfazê-la, mas ela vai voltar para você quando vir que um cara durão como ele não consegue ficar com ninguém por muito tempo. Kyle olhou para Ginny, que estava atordoada. Steve apareceu na porta, franzindo a testa para Kyle. Seu covardezinho traiçoeiro. Kyle o silenciou levantando um dedo. Porter não tem ficha, mas pode ficar com ele se eu pedir. Não quero que ele te mande para a cadeia. Quero uma revanche. Ginny olhou, assustada. Steve sorriu largamente. Vamos fazer uma aposta. Vocês dois têm que concordar, mas em termos diferentes, caso contrário não haverá acordo, e Porter receberá o arquivo de áudio por e-mail em 10 minutos, em 6 semanas, assim que o gesso for removido e as costelas sararem. Você não vai ganhar. Steve balançou a cabeça. Eu não consegui ganhar depois do seu ataque furtivo na semana passada. Desta vez, lutaremos de forma justa. Não se aproxime furtivamente por trás para atingir uma vítima desavisada. Você é um covarde.
Você me verá chegando, assim como eu vi você deitado inconsciente na semana passada. Você acha que pode vencer nesses termos? Mão a mão, como homem a homem, sem uma arma? Você está em apuros. Veremos. Steve reconsiderou suas opções. Ele não estava disposto a arriscar ativos tão substanciais. Ele era dono da academia e de todo o prédio onde ela ficava, incluindo vários espaços de escritórios lucrativos que a tornavam uma fonte de renda. Seu próprio apartamento luxuoso ocupava o último andar do prédio, oferecendo vistas de tirar o fôlego do Long Island Sound. Apesar desses confortos, Steve duvidava que esse desafiante pudesse se igualar a um levantador experiente como ele. Claro, Davi havia conquistado Golias, mas ele tinha uma funda. Coloque todas as suas academias em jogo. Steve hesitou, contemplando seu império empresarial em expansão. Ele não só tinha seu clube principal, mas também havia estabelecido 6 filiais satélites pela cidade, todas prosperando a ponto de franquias parecerem plausíveis. Espere, apostar tudo isso contra sua casa e todo esse equipamento eletrônico chique? Você é louco? Não, minha casa e meu equipamento não estão à venda. Você está apostando contra essa gravação e todas as suas cópias. Você está apostando contra a prisão e a perda de todos os seus bens em um tribunal civil. Você está arriscando seus negócios, seu imóvel. Um silêncio tenso encheu a sala enquanto Steve percebia que poderia estar lutando por sua liberdade. E seus carros? Steve possuía uma coleção de Corvettes antigos e modernos, um representando cada década desde os anos 1950. Eles eram seu orgulho e alegria, bem conhecidos por toda a cidade. Isso aumentou significativamente as apostas, mas Steve descartou as capacidades de Kyle. Pronto. E a cabana perto do lago? Ótimo, ótimo. Parece que você tem todas as cartas. Eu arrisco tudo, embora, honestamente, não haja risco algum. Eu vou te derrotar. Kyle olhou para Gianni. Ela ouviu delinear os termos para Steve e agora se preparava para sua própria aposta. Se eu ganhar, fico com tudo. Você vai embora sem contestar o divórcio, perde qualquer direito sobre nossa casa ou chalé e não vai tocar em um centavo de nossas contas bancárias ou investimentos. Você também tem que testemunhar cada momento da briga. Além disso, você vai morar com Steve até a luta. E, se eu vencer, por um ano inteiro depois. Gianni tremeu, mas assentiu em consentimento. Ela reconheceu a força de Steve, mas estava igualmente ciente da aptidão de Kyle e de sua rotina regular de corrida. Ela ouviu manusear sem esforço rolos de cabo e longos canos nos bastidores, tarefas que geralmente exigiam 2 pessoas. Kyle? Ele encontrou o olhar dela com sua expressão vazia de sempre, deixando-a desconfortável por não conseguir discernir seus pensamentos. E se eu preferir apostar em você? Você já tomou sua decisão na semana passada. Esta semana, sua escolha é entre liberdade e prisão. Desvanecer para o preto. As semanas voaram, durante as quais Kyle se concentrou em reconstruir sua força. Ele gradualmente voltou a assumir projetos de iluminação, seu retorno foi recebido com ampla aprovação, apesar da curiosidade persistente sobre sua recente provação. Kyle consistentemente desviou perguntas sobre o ataque, enquanto especulações sobre sua esposa Gianni alimentaram um fluxo constante de rumores. Era amplamente sabido que ela agora vivia com Steve, o que gerou especulações sobre o próximo passo de Kyle. Conhecido por sua tenacidade, poucos acreditavam que ele suportaria silenciosamente a humilhação. A noite do confronto chegou. Kyle entrou no ginásio vestido simplesmente com uma camiseta e calças de moletom. Steve, já no ringue, usava shorts de boxe chamativos e uma camiseta de musculação adornada com o logotipo do ginásio. Gianni estava sentada em uma mesa, segurando um envelope contendo os títulos e contratos de Steve, um lembrete tangível das apostas. Cercado por seus apoiadores, Steve se deleitou com o encorajamento e as provocações deles sobre a luta fácil e iminente. As provocações dele se intensificaram quando Kyle entrou. Com seu físico esbelto de corredor, ele não parecia páreo para o volume muscular de Steve. Ignorando Gianni, Kyle colocou sua pasta de contratos e gravações na mesa ao lado da de Steve antes de subir no ringue.
Vamos fazer isso. Sem sinos, sem árbitros, sem parar até que um de nós desista, ele declarou. Steve sorriu e caminhou pesadamente em direção às cordas, escalou-as e estendeu a mão para Kyle. Kyle olhou para ela, então deu um soco no nariz de Steve sem pegá-lo. Steve olhou para cima, chocado, sangue escorrendo de sua narina. Sem piedade, Kyle exclamou, acertando outro soco. O físico imponente de Steve era impressionante, mas sua falta de agilidade era evidente em comparação aos movimentos ágeis de Kyle. Steve lutou para reagir rapidamente, sua forma rígida o atrapalhando enquanto Kyle disparava sem esforço. Apesar dos esforços de Steve para encurralar Kyle, ele não conseguiu igualar a velocidade de Kyle, recebendo repetidamente golpes no rosto. Em pouco tempo, o rosto de Steve estava inchado e sua perseguição diminuiu. Steve logo percebeu que não estava se saindo melhor no centro do ringue. Apesar da estatura menor de Kyle, sua vantagem de alcance e ritmo implacável desgastaram Steve. Conforme Steve se cansava de balançar descontroladamente, Kyle começou a mirar em seu corpo, gradualmente o quebrando. A fadiga de Steve apareceu conforme suas defesas enfraqueciam, incapaz de acertar socos efetivos. Desista, Steve. Você mal consegue ficar de pé. Você está indefeso. Acabou para você. Steve, com a respiração entrecortada, olhou para cima. Seus olhos estavam inchados, sangue escorrendo do nariz e um corte profundo sob o único olho que permanecia aberto. Desista agora, e eu vou poupá-lo de mais do que você merece. Peça desculpas publicamente. Faça isso agora, e eu vou levar só a academia, o prédio e o conversível 58. Você pode ficar com o resto. Se você resistir, eu vou te nocautear e levar tudo. Steve sabia que tinha perdido. Sua cabeça caiu enquanto seu corpo afundava de joelhos. Peço desculpas. Kyle caminhou até a mesa, recuperando as escrituras do prédio, do ginásio e do 58 Veda. Chaves na mão, ele encarou os amigos e associados descrentes de Steve. Vou fechar a academia e abrir uma escola de teatro aqui. Vou honrar seus contratos de trabalho com Steve, mas espero que você trabalhe para mim em novas funções. Se ele te realocar para outra academia, eu te libero de suas obrigações aqui. Para os inquilinos do prédio, eu honrarei seus aluguéis e negociarei de forma justa na renovação. No entanto, este espaço se transformará em um teatro, mudando sua atmosfera. Se você deseja rescindir seus contratos de locação devido a essa mudança, eu o liberarei deles. Gianni olhou para Kyle com descrença. Por muito tempo, ambos compartilharam a aspiração de criar uma comunidade para profissionais e entusiastas do teatro, visando o avanço da arte do teatro. Agora ele estava dando vida ao sonho dele sem ela, usando os recursos obtidos com sua traição. Ela se sentiu completamente excluída, subitamente dominada pela solidão e um vazio arrepiante. Seu rosto perdeu a cor enquanto ela olhava para Steve, que parecia completamente derrotado. Seu rosto, já sem pigmentação, agora estava marcado por hematomas e com manchas de sangue de cortes recentes que seus amigos estavam cuidando cuidadosamente. Steve nunca pareceu tão patético, tão destruído. Kyle, por outro lado, nunca pareceu tão resoluto. Não havia indício de triunfo ou presunção, apenas uma calma segurança que marcava tudo o que ele fazia. Desbotar para o preto. 6 meses depois, Gianni ainda residia com Steve. Nenhum deles sentiu atração um pelo outro desde a briga. No entanto, eles estavam destinados a viver juntos devido ao acordo. Era uma coexistência separada, cada um culpando o outro por seus respectivos infortúnios. Gianni havia se mudado rápida e silenciosamente de sua antiga casa, que agora pertencia inteiramente a Kyle após o divórcio. Kyle não se comunicava com ela desde a briga, ignorando suas tentativas de contato. Enquanto isso, Steve se concentrou em sustentar seu negócio, mas o crescimento havia diminuído devido à sua reputação ter sido manchada após o incidente. Ele estava economizando ao oferecer assinaturas sob medida para pessoas mais velhas e mães que ficam em casa. 2 de suas academias satélites fecharam e o resto perdeu o encanto.
Perder sua cobertura quando Kyle ganhou a propriedade de seu prédio forçou Steve a se mudar para um modesto condomínio perto de uma de suas academias restantes, agora sua localização principal. Sua arrogância antes confiante havia diminuído, muitas vezes desaparecendo completamente. Em vez de exalar segurança como antes, ele agora parecia visivelmente menos formidável. Seu humor frequentemente azedava, consumido por preocupações financeiras, já que ele não recebia mais aluguel de sua propriedade no centro da cidade para sustentar seus outros empreendimentos. Kyle havia transformado com sucesso o ginásio principal em um magnífico espaço de teatro. Ele também havia reaproveitado áreas menores em espaços de ensaio, workshops e camarins. Além disso, ele havia criado um teatro de cabaré intimista e aberto uma cafeteria com um pequeno palco no primeiro andar. Uma temporada de verão já estava planejada, gerando excitação por toda a cidade sobre as oportunidades que Kyle estava apresentando para atores e públicos de todas as idades. Apesar de seu foco ocupado em preparar tudo, parecia que Kyle tinha quase esquecido do ataque há menos de um ano. No entanto, ele não conseguia se livrar das memórias. Toda noite, quando ele voltava para casa e toda vez que entrava em um teatro onde ele e Gianni já haviam trabalhado juntos, as memórias voltavam. Apesar de seus esforços, ele não conseguia escapar das lembranças de seu passado compartilhado e da mulher que ele uma vez acreditou ser o amor de sua vida. Uma noite, enquanto trabalhava em um projeto de iluminação em seu estúdio em casa, Kyle foi interrompido pela campainha. Era o irmão de Gianni, Peter, que raramente se aventurava fora de Boston e só tinha visitado Gianni algumas vezes durante seu relacionamento com Kyle. Sua presença inesperada sugeria algo sério. Oi, Kyle. Sinto muito incomodá-lo, mas eu realmente preciso falar sobre minha irmã. Posso entrar? Peter perguntou com urgência. Sentindo a gravidade da situação, Kyle se afastou e convidou Peter para a sala de estar. Ele ofereceu café ou uma cerveja, mas Peter recusou. Eu realmente quero explicar por que vim aqui. Lamento muito que as coisas tenham ficado tão ruins entre vocês dois. Eu sempre pensei que vocês eram um ótimo casal, e toda a nossa família ficou chocada com a mudança repentina de ideia da minha irmã. Ela está comprometida em cumprir sua parte do acordo. Ela percebe agora que foi tolice escolher uma aventura em vez de você, mas a vida dela com Steve não é o que ela esperava. Ela escolheu Steve em vez de mim, Kyle murmurou. Parece justo que ela consiga o que queria. Ela escolheu uma aventura. Ela estava errada e te machucou profundamente, e ninguém te culpa pela sua reação. Ela foi tola. Mas viver com Steve é insuportável, e agora virou algo físico. Ele bateu nela, quebrou o nariz dela ontem à noite. Kyle fez uma careta com a notícia do abuso de Gianni. Ele queria que ela sofresse com a idiotice de Steve, sua decoração cafona de atleta americano, sua vida como um rato de academia em tempo integral. Ele queria que ela ficasse enojada com os comentários e expectativas sexistas de Steve, seu egoísmo, sua vaidade sem fim. Leve-me até ela, ele disse a Peter. Ela está no carro. Ela se recusou a entrar. Ela é muito orgulhosa. Não queria que eu entrasse, e ela está realmente brava. Eu só quero que você a libere da promessa de passar um ano inteiro com Steve. Ela também não quer isso, mas tenho medo que da próxima vez ele a machuque mais. Kyle se levantou lentamente e foi em direção à porta, Peter seguindo de perto. Por favor, seja gentil com ela, Kyle. Ela passou pelo inferno, mesmo que tenha trazido um pouco disso para si mesma. Kyle se aproximou do carro e abriu a porta. Por favor, entre, ele disse a Gianni. Precisamos conversar. Gianni hesitou, mas eventualmente saiu do carro. Ela começou a andar em direção à casa, e Kyle sussurrou para Peter. Ela vai ficar bem. Vá até a casa de Steve, pegue as coisas dela, traga-as aqui. Kyle guiou Gianni para a cozinha. Uma onda de memórias inundou sua mente. Nada havia mudado. Tinha o mesmo cheiro, a mesma aparência, parecia um lar. No entanto, suas fotos tinham sumido, substituídas por fotos da família de Kyle. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ser apagada de sua casa dessa maneira foi de partir o coração.
Este lugar tinha sido dela, especialmente porque ela ainda não tinha se estabelecido em um novo. Achava viver com Steve insuportável. Ela não tinha sido substituída, apenas apagada de um lugar que ela uma vez apreciou. Kyle notou suas lágrimas, mas não se aproximou dela, apesar de seus sentimentos profundos pela mulher que continuou sendo o amor de sua vida. Em vez disso, ele fez uma xícara de café para ela do jeito que ela gostava, melhor do que qualquer outra pessoa, até mesmo a própria Gianni. O aroma da bebida quente e seu sabor perfeito a trouxeram de volta a si mesma, mas também a lembraram do marido perfeito e da vida que ela havia abandonado. Você está saindo da casa de Steve. Peter está pegando seus pertences agora. Você vai se mudar para cá. Você pode ficar no pequeno apartamento que construímos acima da garagem. Você terá sua independência quando estiver de pé e trabalhando novamente. Você pode se mudar quando estiver pronto. Se quiser, posso encontrar um emprego para você na minha nova loja. Se escolher não sair, você é bem-vindo para ficar o tempo que quiser. Não quero ver nenhuma atividade romântica, embora eu possa levar encontros para casa eu mesmo. Espero que você cuide do seu apartamento, respeite minha propriedade e seja atencioso com nossos vizinhos e convidados. Essas são as únicas condições de viver aqui. Não haverá aluguel. Não há expectativas ou promessas além do respeito mútuo. Em algum lugar dentro de mim, eu sempre amarei você. Mas também tenho medo do que pode ter feito você me trair como fez. Eu não queria que você suportasse abusos de Steve, então não espero que você fique com ele pelo resto do ano. Ela segurou as lágrimas, e pela primeira vez em meses, olhou nos olhos de Kyle. Ela agradeceu em meio a soluços, mencionando algo sobre viver com Peter, mas Kyle lembrou que a cena teatral de Nova York era sua vida e ela não ficaria longe por muito tempo. Sabendo que ele estava certo, ela concordou em se mudar. Espere aqui, eu ajudo Peter. Fique à vontade. Suas últimas palavras a encheram de alívio. Desvanecer para o preto. Kyle estacionou seu carro atrás do de Peter e entrou na casa de Steve com um ar de dono. Steve, embora desconfortável com a assertividade de Kyle, viu-se incapaz de se opor. Tendo agredido Gianni, Steve agora enfrentava o irmão dela e o homem que o havia humilhado publicamente, qualquer um dos quais poderia denunciá-lo por abuso. Peter estava alavancando essa ameaça como um tirano. Steve carregou os pertences de Gianni para o carro. Peter ajudou a embalar, mas Steve insistiu em carregá-los ele mesmo. Não havia muita coisa, já que o acordo de divórcio havia deixado Gianni apenas uma viagem de volta para dentro. Steve se preparou para falar. Não diga uma palavra, a voz de Kyle fervia. Você sabe o que vem depois, não sabe? Steve temia ouvir. Você quebrou o nariz dela, bateu em uma mulher indefesa e desfigurou o rosto dela. Levante-se. Steve encontrou o olhar de Kyle e se levantou sem protestar. Kyle também se levantou, diminuindo a distância entre eles. Antes que Steve Mayor, Peter, pudesse antecipar seu próximo movimento, Kyle rapidamente quebrou o nariz de Steve com um soco poderoso. Fade to Black 3 anos depois. Gianni continua a residir no apartamento dos sogros de Kyle. Ela se absteve de namorar, mas está pensando em tentar novamente. No centro de teatro de Kyle, ela é muito estimada, servindo como gerente de palco, diretora e professora. Ela vê Kyle não apenas como seu amigo mais próximo, mas também como um mentor respeitado. Sua peça, da qual ela é autora, obteve sucesso em teatros regionais e foi publicada por uma grande editora. Alcançando independência financeira, ela está começando a se assemelhar a Gianni de antigamente. A decisão de Kyle de receber Gianni de volta em sua vida foi interpretada como um sinal positivo por seus vizinhos, família e comunidade teatral. Ela foi reintegrada a esses círculos com quase o mesmo nível de respeito que desfrutava antes, apesar de ninguém esquecer onde ela tinha estado. Steve se desfez de seus negócios e, após um período de introspecção, percebeu que não gostava da pessoa que havia se tornado. Ele colocou seu diploma universitário em educação física em bom uso, garantindo uma posição em uma escola primária local. Ele desenvolveu uma predileção por trabalhar com crianças enfrentando desafios físicos e outras necessidades especiais.
Steve se tornou um treinador das Olimpíadas Especiais e voluntário no departamento de fisioterapia de um hospital infantil próximo. O projeto de teatro de Kylie floresceu, e seus programas ganharam credenciamento de uma universidade local. Seus programas educacionais para crianças em idade escolar são altamente estimados e lucrativos. Suas produções profissionais atraem multidões de lotação e têm atraído a atenção dos principais críticos de Nova York, que geralmente se concentram em locais da Broadway. Kylie e Gianni viviam próximos, mas raramente se comunicavam. Apesar de Kylie ajudá-lo em momentos de necessidade, ele o fez por um senso de dever. Gianni já foi o amor de sua vida, e ele não suportava vê-la completamente arruinada, condenada ao ostracismo pela comunidade a qual ela se dedicava. Uma vez que ele garantiu sua segurança, ele não desejou mais nada dela. Profissionalmente, ele interagia com ela por causa de sua expertise, que era inestimável para sua empresa. No entanto, ele não conseguia imaginá-la em nenhuma outra função e raramente se envolvia com ela em um nível pessoal. Gianni via seu lugar na vida de Kylie como um presente. Ela não estava presa, tinha um emprego e podia se reconciliar um pouco com Kylie. Estar perto dele sem esperança de seu amor novamente parecia preferível a outros resultados. Ela sabia que não poderia fazer as pazes completamente, mas talvez ficar por perto até vê-lo feliz com um novo amor e talvez uma família lhe traria paz. Estava fadado a acontecer. Kylie se apaixonou por uma mulher divorciada que conheceu no Cabo. Ela passava os verões em uma casa de campo próxima com a família do irmão e sua filha pequena. No outono, ela se mudou com Kylie, e eles tiveram um pequeno e lindo casamento no quintal dele em outubro. Gianni recusou o convite para comparecer, mas assistiu à cerimônia da janela do seu quarto, o único ponto de vista com vista. Lágrimas amargas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se lembrava dos eventos que a levaram a esse momento. Com suas lágrimas caindo sobre sua mala final, ela já tinha colocado o resto no carro alugado esperando na garagem. Enquanto a celebração se movia para dentro da casa de Kylie para o jantar, Gianni pegou sua bolsa e entrou em seu carro. Ela deu uma última olhada na casa de Kylie antes de ir embora, sabendo que ele descobriria a carta de despedida que ela deixou em sua mesa quando ele retornasse da lua de mel. Ela verificou 2 vezes sua bagagem de mão para garantir que tinha sua passagem, passaporte e contrato assinado para seu novo emprego como gerente de palco em Londres. Kylie havia embarcado em sua nova vida, e agora era hora de ela encontrar a dela, derramando uma última lágrima enquanto partia.